Hoje vamos falar sobre o Espiritismo, sobre reencarnação. A reencarnação é uma das maiores mentiras e uma das blasfêmias contra Deus, contra a pessoa de Jesus. Ela despreza o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, ela despreza a salvação oferecida por Deus ao pecador e ela inventa na cabeça do pecador uma outra forma de salvação. As mentiras da reencarnação são absurdas. Primeiro, que se a pessoa morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, e ele tem uma alma, no mínimo essa pessoa deveria já falar pelo menos 5, 6 idiomas se ele teve 6 reencarnação. Aí eu reencarnei no Brasil, então falava português. Eu reencarnei nos Estados Unidos, falava o inglês. Aí eu reencarnei na China, falava o chinês. Então, porque a alma é a sede das emoções. Então toda a informação é contida pela alma. E o cara já viria falando no mínimo 7 idiomas. Segundo, a reencarnação é uma farsa diabólica, porque a pessoa morreu em pecados, aí ele reencarna para pagar o pecado e nunca vai pagar porque vai sempre aumentar o pecado. Ele tinha 1 milhão de pecado. Aí ele volta para pagar, ele aumenta para 2, 3 milhões. Aí ele reencarna de novo, ele já tinha 5 milhões de pecados. Agora ele aumenta para 7 milhões e nunca diminui na dívida, sempre aumentando. Porque ele pecou na primeira reencarnação, ele pecou na segunda, ele pecou na terceira e ele vai sempre pecar e só aumentar a dívida e nunca diminuir, como eles querem enfeitar a pílula dourada. A reencarnação é uma farsa de Satanás. Os espíritas que diz aos espíritos, quando eles falam de espírito, eles estão se comunicando com os demônios. Não é espírito de pessoas, é demônios que eles tentam traduzir como espíritos de pessoas, mas não é. Nós sabemos que tem 3 tipos de espírito aqui. Nós temos o espírito humano, que é o que está em nós. Nós temos o Espírito de Deus e os espíritos malignos. Então, os que vêm da parte de Deus são o Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, são tudo espírito. Os que estão da parte de Satanás são os demônios, legiões, potestades, dominadores. Também são castas de demônios que são chamados de espíritos. E existe o espírito do homem, que esse nunca pode reencarnar. É apenas balela o ensino da reencarnação para desprezar o sacrifício de Jesus. Jesus falou em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem essa de eu ir reencarnando para ir a Deus. Só vai ao céu por intermédio de Jesus. Jesus disse em João 10, 9, Eu sou a porta. Se alguém entrar, entrará, sairá e achará passagem. Não tem como entrar no céu se não passar pela porta. Se não for por intermédio de Jesus. Não entra por reencarnação no céu. Não tem como. E não existe reencarnação. Primeiro que a Bíblia é contra a reencarnação. A Bíblia diz que o pai não levará o pecado do filho e o filho não levará o pecado do pai. Cada um levará o seu fardo diante de Deus, conforme Gálatas. Não tem essa de eu estar levando o fardo de outra pessoa que pecou lá atrás e eu estar aqui pagando o pecado daquela pessoa lá de trás. Isso é balela de Satanás para te enganar. Todas as pessoas que pregam a reencarnação, eles estão te enganando para te levar às chamas do inferno. Então, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versos 27, está escrito, E aos homens está ordenado morrerem uma vez só, e depois disto segue-se o juízo. Após a pessoa morrer,
ele já comparece diante de Deus, conforme Eclesiastes, que diz que o pó volte à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. A carne é desprendida do corpo e a carne, então, agora vai dormir no pó da terra, mas o espírito chega diante de Deus e Deus decide se ele vai entrar no céu ou descer para o inferno. Após a morte segue-se o juízo. Lucas 16, morreu 2 homens, Lázaro, o crente mendigo, e morreu o rico. O rico já foi levado a sua alma ao inferno. Lázaro, os anjos veio e levou a sua alma até o paraíso, até o céu. E ele está agora nos céus. O outro já está no inferno. Não tem essa do que morreu em pecado reencarnar. Não, ele morreu e já a alma dele já foi sepultada no Hades, no inferno. Quando Jesus morreu na cruz, morreu com ele 2 ladrões. Um já foi direto ao paraíso com Cristo e o outro foi para as chamas do inferno. Um dos ladrões disse: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que ladrão você vai reencarnar para pagar pecados. Você vai ter que fazer várias reencarnações. Não. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu acabei de perdoar todos os seus pecados. Você se arrependeu e agora, hoje mesmo, após nós morrermos, morreu a carcaça, mas Jesus é Deus e Jesus tinha condições de cumprir o que ele prometeu. E ele, como Deus, levou o ladrão até o paraíso. A alma do ladrão já está no paraíso. O corpo está dormindo na terra. Então essa história de reencarnação é um pecado. Quem prega reencarnação é do diabo. Quem prega reencarnação é de Satanás. Essa doutrina é de Satanás. Ela não pertence à Bíblia. Você não é crente, você não é cristão, você não é servo de Deus se você ensina a reencarnação. Você é servo do diabo, você está ensinando outro evangelho, o que não está na Bíblia. Não tem um verso na Bíblia que permita a reencarnação. Jesus disse: ide por todo mundo, Marcos 16,15. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não é vai reencarnar, vai ser condenado. Quem não crê vai ser condenado. Então não tem essa de reencarnar. Em Apocalipse capítulo 5, você vê as almas que foram decapitadas por amor a Cristo e elas estão no céu, debaixo do altar de Deus, no paraíso. Elas não reencarnaram, elas estão no céu. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e agora eu quero estar com Cristo. Paulo disse: eu já vou para o céu. Paulo não disse: eu vou reencarnar. Vai ter algum pecadinho aí. Paulo nunca pregou reencarnação, os discípulos nunca pregou reencarnação, só Allan Kardec, com esse evangelho falsificado, com esse evangelho de demônio, que tem ensinado reencarnação. E se você acredita nessa bobagem, você não vai reencarnar quando morrer, você vai descer as chamas do inferno. Isso é apenas a pílula dourada para que você se acomode no seu pecado, para que você desça as chamas do inferno tranquilo, feliz da vida, achando que vai reencarnar, quando morrer se lascou, perdeu a salvação. Então, abandone qualquer falso profeta que te ensina a reencarnação. Qualquer pessoa que falar de reencarnação, essa pessoa é usada pelo inimigo. Ela é usada por Satanás, ela não é serva de Deus. O que ele está ensinando não é Bíblia Sagrada, nunca foi ensinado por Jesus, nunca foi ensinado pelos apóstolos, nunca foi ensinado por ninguém. E a Bíblia diz em Hebreus 9 que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Como é que você vai reencarnar para pagar pecado? Se não paga. É o sangue de Jesus que perdoa pecado. Agora você quer colocar reencarnação para perdoar pecado? E segundo a reencarnação, você nem precisa de Deus, você nem precisa de Jesus para ser salvo, você mesmo será salvo sozinho. Só ir pagando, reencarna, morre, 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 reencarna, morre, reencarna, e você será salvo. Isso é balela, é para te levar para o inferno. Não existe reencarnação.